Quando a gente fala do nascimento de Jesus, parece que é uma coisa assim, já que já está pronta na nossa cabeça, a gente já tem anos de informação, de ouvir o registro bíblico, ouvir a leitura bíblica, de ouvir a informação bíblica de como se deu, mas é muito interessante quando a gente para pensar, para avaliar novamente, para ler a palavra. Eu queria que você abrisse comigo Mateus 1, a partir do verso 18. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. A gente, quando lê esse texto, a gente ouve esse registro bíblico, parece que foi tudo muito simples, muito prático, mas a coisa não foi tão simples assim, não. Essa revelação do anjo trouxe um problema muito grande na vida de Maria e na vida de José, não é mesmo? Imagina se isso acontecesse na nossa vida, irmão. Nos dias de hoje, que as coisas são mais modernas, as pessoas aceitam as coisas com mais liberalidade. Agora você imagina naquela época, Maria era uma moça, né, noiva de José, virgem, nunca tinha conhecido um homem. Havia uma profecia bíblica, havia uma palavra bíblica, que a virgem ia conceber. Nem sempre tudo que Deus promete parece algo razoável aos olhos do homem. Algumas vezes parece que é algo que não é verdadeiro, ou parece que é algo improvável, seria a melhor coisa a dizer. Muitas coisas que Deus muitas vezes promete, parece que é improvável. E uma virgem conceber é algo tremendamente improvável. E aí o anjo aparece para Maria, e quando a gente lê em Lucas, né, Lucas detalha um pouco mais a respeito dessa aparição do anjo. O anjo aparece para Maria e saúda Maria de uma forma diferente. Ele diz: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito sois vós entre as mulheres. E aí Maria fica assim meio bolada: por que o anjo está me saudando desse jeito? Por que ele está falando dessa maneira comigo? E aí o anjo fala para ela: você conceberá e dará à luz um filho. E aí Maria dialoga com o anjo: mas como assim eu vou dar à luz um filho? Eu não conheço homem, eu nunca tive um relacionamento com homem, eu não tenho relacionamento com homem, eu ainda sou uma virgem. Aí o anjo fala para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai fazer você conceber. E o que vai nascer de você vai ser o Salvador da humanidade. E aí ele faz dá aquela palavra do que Deus havia reservado e preparado. Tu imagina a cabeça de Maria, irmão. Maria viu o anjo, ficou assustada. Era uma mulher de Deus, você pode ter certeza que Maria era uma mulher fora do comum. Uma extraordinária mulher, uma santa mulher de Deus. Você pode ter certeza disso, porque Deus não escolheria qualquer uma para carregar no seu ventre o seu filho. Era uma mulher de princípios, uma mulher de caráter, uma mulher íntegra, uma mulher temente a Deus, uma mulher de oração, uma mulher que amava ao Senhor. Por isso, bendita sois vós entre as mulheres. Por isso Deus escolheu, irmãos. Mas imagina só, o anjo aparece para Maria. Fala do que vai acontecer: você vai gerar um filho no seu ventre, e esse filho não vai ser fruto de um relacionamento com o homem, vai ser concebido pelo Espírito Santo. Do teu ventre vai sair o Salvador da humanidade. E aí Maria, agora tem que falar com José. Estou grávida. Ela chega para José, fala: meu querido, meu amor, elas eram noivos. Naquela época, uma pessoa, quando era noiva, ela tinha um compromisso para o casamento. Em um ano, aconteceria as bodas. E aí, quando acontecessem as bodas, ia ter uma festa, ia ter aquela celebração, e aí eles se conheceriam sexualmente, somente após as bodas. Mas nesse período de noivado, eles tinham
contrato que não poderia o relacionamento do noivado ser desfeito por qualquer coisa. Para se desfazer um noivado era necessário uma carta de repúdio, equivalente ao divórcio. Era como se eles tivessem que se divorciar. Tamanha a seriedade do compromisso que eles estavam envolvidos. Então Maria chega para José: meu amor, querido, meu bem, eu estou grávida. Querido, pensa na tua noiva falando isso para você, sem vocês terem relação sexual. Nunca tiveram relação sexual e a tua noiva aparece para você para dizer que foi você, que ela está grávida. Aí você pergunta para ela: como assim? José perguntou para Maria: como assim você está grávida? Nós não tivemos relacionamento. Aí Maria diz para ele: olha, um anjo me apareceu e falou que eu ia gerar um filho através da ação, da operação do Espírito Santo de Deus. Querido, se coloca no lugar de José. Hoje em dia é mole, a gente lê, está na Bíblia, a gente sabe da história toda, a gente sabe quem foi Jesus, mas imagina naquela época, irmãos. Maria chega a dar essa notícia para José. José é impactado com aquela notícia. E o pensamento que José teve foi o seguinte: ela me traiu. Ela se relacionou sexualmente com um outro homem. E José ficou tremendamente frustrado, entristecido. José tinha duas coisas que ele poderia fazer naquele momento. A primeira coisa que José podia fazer é trazer o suposto, porque na cabeça dele, Maria havia traído ele. Então, ele poderia trazer o suposto pecado de Maria a público. E então, a lei de Moisés dizia que Maria deveria ser apedrejada até a morte. Mas o texto bíblico diz que José era um homem justo. José tinha um amor, um carinho muito grande por Maria. José era um homem temente a Deus. E ele, ao invés de fazer essa primeira opção, ele optou pela segunda opção, que era deixá-la secretamente, dar carta de divórcio, não macular a imagem dela, né? Dar carta de divórcio e seguir a sua vida. Foi isso que José planejou fazer. José planejou deixá-la secretamente e fugir. Provavelmente ele, não sei se ele chegou a dialogar com Maria. Olha, eu não acredito em você, isso não é possível. Você não está me contando a história toda. Eu não sei se ele chegou a dialogar com Maria, mas o texto bíblico fala que ele intentou deixá-la secretamente. Mas o anjo do Senhor apareceu a José. Você pode dizer amém? O anjo do Senhor apareceu a José e falou com ele e disse o seguinte, texto, versículo 19 diz: então José, como seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você pode dizer glória a Deus? Havia diversas promessas nas Escrituras. Os profetas foram tremendamente usados na antiguidade para anunciar a vinda do Messias. A palavra Messias no grego é Cristo, que significa ungido para uma tarefa específica, separado para uma missão específica. Haviam diversos textos sagrados falando como o Messias ia nascer, aonde o Messias ia nascer, de qual descendência o Messias pertenceria. Ele seria da linhagem de Davi. José era da linhagem de Davi. Você pode dizer amém? Nasceria de uma virgem, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, disse o profeta Isaías. Há muitos
anos atrás, alguns séculos atrás. Teria que ser de uma virgem. Por que teria que ser de uma virgem, irmãos? Porque quando o homem pecou, quando o homem se rebelou contra a autoridade de Deus, o pecado de Adão não foi ter comido o fruto, irmãos, como as pessoas tentam banalizar. Adão se rebelou contra a autoridade de Deus, Adão se rebelou contra a ordem de Deus, Adão se levantou em desobediência. E da mesma forma como Satanás fez, eles idealizaram em seu coração que poderiam se tornar iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal, porque foi essa a sutileza de Satanás, foi esse o comentário que Satanás fez com Eva: olha, não é bem assim, e começou, no ouvido de Eva, trabalhar no coração para que ele se rebelasse contra a autoridade de Deus. Quando o homem se rebelou contra a autoridade de Deus e desobedeceu a sua ordem, o pecado entrou no mundo. Romanos fala que através de Adão o pecado entrou no mundo e juntamente com o pecado a morte. A morte passou para todos os homens, portanto, todos pecaram. Não existe uma pessoa na terra, queridos, desde Adão até os dias de hoje, que não tenha nascido debaixo dessa natureza do pecado. A única exceção chama-se Jesus Cristo, porque ele foi concebido não da parte do homem, mas foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode dizer graças a Deus? Jesus não podia ter nascido de José. E Deus não ia usar uma coisa aberrante, Aberrante. Uma aberração, não ia fazer uma aberração para que Jesus nascesse. Ele foi gerado de forma sobrenatural no ventre de Maria, nasceu sem pecado, porque ele tinha uma incumbência, ele tinha uma tarefa, que era salvar a humanidade. Jesus nasceu, Natal fala do nascimento de Jesus, mas a gente fica pensando no nascimento de Jesus e a gente se reporta a Belém, a manjedoura, Jesus ali, nascendo naquele lugar, porque o texto bíblico diz que não havia lugar para ele, não havia nenhuma hospedagem que pudesse receber a José, a Maria, para que Jesus nascesse num lugar limpo, adequado. O texto bíblico diz que não havia lugar para ele, e eles foram para uma estrebaria, e ali na estrebaria, Maria deu à luz a Jesus. O texto que foi lido aqui fala que os magos, os sábios, vieram do Oriente para adorar a Jesus. E é muito interessante isso, porque eles receberam uma revelação de que ia nascer o novo rei de Israel. E aí eles chegaram em Jerusalém com uma caravana, porque esses sábios, eles costumavam ir até as cidades, até os lugares onde um rei nascia, e presenteavam, honravam aquele rei. E eles chegaram provavelmente com uma caravana, muitos animais, muitos servos. E isso trouxe um alvoroço em Jerusalém. E eles foram procurar esse menino, que seria o rei de Israel. Aonde que nasce um rei, irmãos? No palácio. Eles foram até o palácio para procurar Jesus. Chegaram no palácio, se depararam com Herodes. Alguém chamou ele de aquela velha raposa. Se depararam com Herodes, e ao se deparar com Herodes, o Herodes ficou tentando buscar informações para descobrir quem era esse menino, onde iria nascer, porque queria matá-lo. E aí foram até os religiosos, e os religiosos, conhecedores das Escrituras, indicaram com precisão, citando o profeta Miqueias: e tu, Belém Efratas, o Messias vai nascer na cidade de Belém. É muito interessante isso, irmãos. Por que eu acho interessante? Nós estamos vivendo aqui, nesse momento, 3 grupos de pessoas. Os sábios do Oriente, que mexiam com outro tipo de religião, que são condenados biblicamente, como astrologia e outras coisas mais, Eles mexiam com coisas que não eram aceitos pela palavra de Deus,
mas de alguma forma o coração deles estava sedento por Deus. Eles queriam Deus. A gente não vê isso hoje, por exemplo, lá no Oriente Médio, países extremamente fechados ao evangelho, ao cristianismo. Jesus tem aparecido no sonho de muitos muçulmanos, e tem falado com eles através de sonho, e eles têm entregue a sua vida a Jesus. Amém? Por quê? Porque mesmo estando enganado, as pessoas muitas vezes têm uma fome, uma sede de encontrar a Deus. E aqueles homens, eu acredito que eles tinham uma fome, uma sede, um desejo muito grande de conhecer a Deus. E Deus usou aquilo que eles trabalhavam e conheciam para indicar a verdadeira salvação. Eles viram uma estrela e começaram a seguir. Eles perceberam que era uma estrela diferente. Esses homens seguiram a estrela e foram fazer o quê? Foram adorar Jesus. Você pode dizer amém? Adorar Jesus. Os religiosos, apesar de receber a informação, olha, vai nascer o rei dos judeus ali na cidade de Belém, tem uma caravana que veio do Oriente para adorar a Jesus. Os religiosos se mantiveram indiferentes a essa revelação, não fizeram nada. E Herodes, quando tomou ciência do nascimento de Cristo, quando se deparou com essa verdade, com essa revelação, na mesma hora, planejou matar Jesus. E eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Sempre que nós nos deparamos com uma revelação do Senhor, nós agimos de duas maneiras. Ou nós nos alegramos e adoramos essa presença, e adoramos essa majestade, e adoramos ao Senhor por tamanha revelação, ou nós nos iramos e queremos matar, queremos perseguir aqueles que estão seguindo esse Jesus. Não tem como ficar indiferente. Os religiosos naquele momento ficaram indiferentes, mas alguns anos depois, eles se levantaram para matar Jesus. Não tem como ficar indiferente. Quando você se depara com uma revelação, com uma verdade do Senhor, ou você se alegra e o adora, ou você odeia e persegue. Vocês estão entendendo? Jesus nasceu, foi adorado pelos sábios do Oriente, e eu tenho certeza que a vida daqueles homens nunca mais foi a mesma. Jesus foi adorado pelos sábios do Oriente. Jesus cresceu, Jesus viveu a sua vida aqui na terra. Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o ungido. Ele precisava vir, irmãos. Jesus precisava vir. Se Jesus não tivesse vindo, nós não estaríamos aqui hoje, irmãos. Nós estaríamos eternamente perdidos. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus tinha um propósito de salvar o homem, e Ele estabeleceu esse propósito desde a antiguidade. Eu não tenho muito tempo para continuar falando, mas eu vou dar apenas uma pincelada. Satanás sabia que seria da descendência de Abraão, porque Deus fez uma promessa para Abraão: em ti eu farei bendito a todas as famílias da terra. Estava falando de Jesus. Satanás sabia que era da descendência de Abraão. Então, qual foi a artimanha de Satanás? Através de Faraó, matar todos os meninos, não deixar que nenhum menino mais, a partir daquela época, crescesse. Todos os que nascessem seriam mortos. O decreto de Faraó foi esse. Satanás trabalhou para acabar com a nação de Israel, porque em 30 anos não teriam uma renovação de homens para procriar e perpetuar, e a promessa do Messias não poderia ser concretizada. Mas Deus levantou Moisés. Aleluia! Deus trouxe uma libertação tremenda, né? Deus separou Moisés, Deus livrou Moisés, e através de Moisés trouxe grande libertação. Por quê? Por causa de Jesus. Jesus precisava nascer. Você está entendendo, irmãos? Isso aconteceu também na época da rainha Esther. Havia um decreto promulgado, eu não lembro o nome daquele cabeção que armou tudo isso. Amã, que cara safado. Amã armou um decreto, conseguiu fazer um decreto para matarem e perseguirem os judeus, porque Satanás queria, através daquele endiabrado,
eliminar com a raça dos judeus, para que no futuro a promessa do Messias não se cumprisse. Mas Deus levantou a rainha Esther, aleluia, porque havia uma promessa. Os salmistas falaram sobre o Cristo, o profeta Isaías falou sobre o Cristo, Miqueias falou sobre o Cristo, havia uma promessa no coração de Deus, o próprio Pai falou sobre o nascimento de um homem, descendente de mulher. Fala assim, descendente de mulher. Não descendente de homem. Uma virgem, lembra de uma virgem? Descendente de mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. Estava falando sobre Jesus. Satanás queria estragar o projeto de Deus de se relacionar com o homem. Ele ficou tremendamente revoltado porque ele não queria que Deus tivesse um relacionamento íntimo e próximo com o homem, como Deus sempre desejou. Então ele tentou estragar, mas enquanto ele tentava estragar, Deus estabeleceu uma profecia, uma palavra, uma promessa. Eu vou levantar alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele estava falando do nascimento de Jesus. Isso é Natal, irmãos. Aleluia! Jesus nasceu. Jesus nasceu. Aleluia! Jesus nasceu. Não pense num bebezinho na manjedoura, pobrezinho. Não. Pense no Salvador da humanidade. Aleluia! Pense naquele que esmagou a cabeça da serpente. Aleluia! Porque Jesus nasceu e cumpriu a sua missão. Ele nasceu, qual era a missão de Jesus? Morrer pelos nossos pecados. Satanás mais uma vez tentou impedir que ele fizesse isso. E começou a trabalhar para que ele não morresse. No Getsêmani, né? Todo o tempo, provocações, desce da cruz. Ele usava a boca das pessoas. Tu não é filho de Deus coisa nenhuma. Você não é filho de Deus nada, você é mentiroso, embusteiro, falou que ia destruir o templo, em 3 dias ia reconstruir, não consegue salvar a si mesmo, você não salvou os outros, salva a ti mesmo. Por que Satanás incitou as pessoas? Para que Jesus não morresse, para que ele se indignasse e fuzilasse, fulminasse todo mundo ali apenas com seu olhar, matassem a todos e não morresse. Mas Jesus sabia qual era a sua missão. Ele nasceu para morrer. Em um determinado momento, Jesus falou o seguinte: olha, a minha vida ninguém pode tirar de mim. Eu a dou voluntariamente. Você acha que os judeus poderiam matar Jesus? Você acha que os romanos poderiam matar Jesus? Você acha que Satanás e toda a sua hoste de demônios poderiam tocar em Jesus? Aleluia! Somente com a sua própria permissão. Somente Ele dando a sua própria vida. A minha vida eu a dou voluntariamente. Ninguém pode tirá-la das minhas mãos. E quando Ele estava na cruz, e quando Ele percebeu que todas as coisas já estavam concluídas, porque alguém tinha que morrer, irmãos. Adão se rebelou, o pecado entrou na humanidade, se proliferou. O homem estava condenado, sentenciado à perdição, à morte, à destruição eterna. Não havia um homem sequer que pudesse escapar do inferno. A Bíblia diz: não há um justo, não há um que tema a Deus, não há um que faça a vontade de Deus, não há um sequer que agrade a Deus. A Bíblia também diz: não adianta cumprir toda a lei, porque se você tropeçar em apenas um aspecto da lei, você quebrou toda a lei. Quem ousa aqui nessa noite dizer que pode ser salvo porque você é bonzinho? Se você dependesse de ser bonzinho, se eu dependesse de ser bonzinho, eu ia queimar por toda a eternidade do inferno. O profeta Isaías diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. É uma coisa suja, podre, nojenta, as nossas justiças. O apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pela graça
e pela fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feituras dele, criados para andar nas boas obras. Jesus, ele se entregou por nós. Ele estava na cruz, ele disse, olha, está tudo consumado. E naquele momento ele tomou a decisão de entregar o seu espírito. Vocês estão aí? O Natal tem um significado tremendo para nós. Fala do verbo de Deus que se fez carne para habitar entre nós. O profeta Isaías, no capítulo 9, ele diz, o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Está falando do nascimento de Jesus. Vai nascer o Filho de Deus, ele vai se tornar homem. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele diz que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, coisa que ele podia usar como respaldo, ele podia se aferrar nisso. Mas ele se humilhou até a forma de homem. Você acha que é pouca coisa Deus deixar de ser Deus para se tornar homem? Isso é uma humilhação muito grande. Ele se humilhou até a forma de homem. E sendo homem, se humilhou até a forma de servo. Jesus não veio para ser servido, ele falou em muitos momentos, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele foi um servo, irmãos. Ele serviu o tempo todo que ele esteve aqui nesse mundo, ele serviu. E no conceito humano, servir é uma humilhação. Ele se humilhou até a forma de homem, se humilhou, se tornando servo, se esvaziou até a morte de cruz. A morte de cruz era a morte mais humilhante que tinha, irmãos. Era a condenação para aquele transgressor da lei, aquele que tinha cometido uma infração que era digno de humilhação. Todo mundo tinha que ver a humilhação e a morte daquela pessoa. Ele se humilhou até a morte de cruz. Havia uma sentença na lei que aquele que fosse pendurado no madeiro estava debaixo de maldição. Jesus foi pendurado no madeiro por nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição por causa de nós, para que nós pudéssemos ser abençoados. Aleluia. O menino nos nasceu. Ele nasceu, Jesus nasceu, e porque ele nasceu, viveu, cumpriu a sua missão, morreu, pagou o preço pelos nossos pecados, ele proporcionou a possibilidade, fala assim, possibilidade. Hoje é possível todo aquele que crê ser salvo. Antes não havia essa possibilidade. Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, é possível todo aquele que crê em Jesus, não importa a história de vida que tenha tido, não importa o quão sujo tenha sido, não importa o quão religioso tenha sido, não importa, todo aquele que crê em Jesus pode ser salvo.